fui diagnosticada com câncer. E, assim, são muito detalhezinhos. Eu vou tentar encaixar tudo aqui, porque eu quero que as almas sejam alcançadas, né? O meu culto de ação de graças que eu dei quando recebi a cura do Senhor foi: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é muito profético de verdade. O Senhor, ele esperou. Eu nasci num lar cristão desde quando eu me entendo por gente. Meu pai já era presbítero de uma igreja. Então, assim, 7, 8, 9, 10 anos de idade, a minha recordação já é de um lar evangélico, de um lar cristão. Houve uma época que a minha mãe se afastou, então automaticamente a criança acaba ficando em casa com a mãe e tudo mais. Então, a gente conheceu, eu, no caso, falando de mim especificamente, conheci um pouquinho do que era o mundo a partir dos 14 até os 16 anos de idade. Com 17 anos de idade, eu aceitei Jesus pela última vez. E como isso se deu? Estava eu num culto fervoroso, sou crente de berço, me considero, e então todo culto que eu ia, que um pregador fazia o apelo para se aceitar Jesus, eu levantava a mão e ia. No dia seguinte, estava fazendo tudo errado de novo. Não coisas extremas, que eu nunca fui louca ou rebelde, assim, não, mas já não estava seguindo. Até que com 17 para 18 anos eu estava nesse culto e Deus ali já falando, tratando, e Deus falou poderosamente. Estava com a minha mãezinha nesse culto, pregador mais uma vez, e por nascer em lar evangélico, eu achava que se eu não aceitasse, eu estaria negando Jesus. Então, todo culto, Camille, que fazia um apelo, eu ia, mas não seguia. E aí, nesse último culto, o pregador fez o apelo, e eu sempre digo, gente, a gente não precisa forçar. Quando o ministro faz ali um apelo ou convite para que a pessoa aceite a Jesus, aquilo é genuíno. Uma das primeiras evidências, a Camila falou assim, é medo de errar, Camille. Que aquela pessoa aceitou a Jesus de fato, de verdade, ela está recebendo aquela palavra, recebendo a Cristo. É uma experiência. Como a lágrima desce, você não precisa ficar forçando, ameaçando, você vai morrer. Jeová, comecei, ai Jesus, Jeová vai te pegar. Não precisa. O Senhor, ele é leve, ele oferece a troca do fardo. A gente aceita se a gente quiser. Com certeza. Enfim, as lágrimas rolando, Camille. Aí eu tô me levantando, indo de encontro ao altar, né? Que você tem que ir de encontro ao altar, que você tem que se apresentar. Mamãe, como se fosse hoje, eu lembro. Minha mãe puxou na barra da minha roupa, olhou dentro dos meus olhos. E ela sabia já desse contexto, né? De aceitar e não seguir, aceitar. Aí ela olhou dentro dos meus olhos e ela falou assim, não adianta só aceitar. Você tem que seguir. E aquela palavra da minha mãe, tá, mãezinha, entrou como flecha dentro do meu coração. Eu falo assim, me emociono, porque eu lembro que ela estava sentada, eu já estava de pé, eu olhei para ela assim, Camille, e eu disse, mas agora eu vou seguir. Camille, para a glória de Deus, dos 17 anos, hoje eu tenho 36 anos de idade, eu falo sem medo de errar, eu nasci para ser crente. Amém. Com 17 anos, eu aceito Jesus pela última vez, porque todo culto eu aceitava, pela última vez, com 18 anos, eu me converto. Ok, jovens? Há uma diferença de você receber Jesus Cristo como único Salvador e você se converter. Com certeza. Com 17 anos, eu aceitei a Jesus, mas ainda ficava aqueles resquícios, né? E eu me converti para poder pular carnaval. Porque a mamãe falava assim, só vai pular o carnaval se for para o culto. Aí, todo domingo, Camila, eu estava lá no culto. Ai, que vergonha, meu Deus, tomara que caia. E sentava lá, coitado do meu paizinho. Pai crentão, muito crente. Graças a Deus, eu falo, nasci para ser crente. E estava lá. Aí, do domingo, passei às terças. Das terças, passei às quintas. Aí, das quintas, passei e domingo, terças e quinta. E estou aqui até hoje, para a glória do Todo-Poderoso. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, chega um jovem lá na igreja e falo, cara, vem assim mesmo, depois vai para a balada depois. Eu ouvi uma vez que assim, Deus te chama do jeito que você está, no caminho. Sim. Ele te muda. Vem do jeito que você está, não precisa ficar perfeito para ir. Vai do jeito que você está, no caminho, a gente não consegue ficar igual, não é isso? E muda. Eu falei uma coisa aqui, no podcast do pastor Francisco, e depois a gente teve um desafio, eu te falei, ele foi lá na minha casa, foi incrível. Ele falou assim, eu fiquei pensando numa coisa que você falou no podcast. Você falou assim, a gente se converte todos os dias. Ele falou, não, a gente se converte uma vez. Uau. E é isso que você falou. Quando você se converteu, você se converteu. Uau. Porque ele falou, conversão é mudar de direção. Então, você não muda de direção todas as vezes. Você muda de direção e caminha, né? Exatamente. Por isso que eu sempre friso. Com 17 eu aceitei, com 18 eu me converti. Ali eu entendi, ali eu falei, é o meu mundo, é isso aqui. Eu nasci para isso, para ser crente. Isso é seu chamado pastoral, como foi? Então, a minha chamada... Vamos lá, pulamos. Maravilhosa.
A minha chamada pastoral, Camille, eu já fazia, eu já exercia, né? Porque eu já cuidava de pessoas. Eu fui obreira, fui diaconisa. Na realidade, antes de ser consagrada, ter aquela consagração com óleo, com tudo, a obreira, eu já fui a diaconisa, porque eu já fazia, já estava ali inserida, porque eu aceitei Jesus com 18 anos, então eu aceitei mesmo, eu entrei com tudo. Aí teve o processo da cirurgia que eu fiz e tal, onde eu fui batizada também, assim. Foi quando você foi batizada pelo Espírito Santo? Na cirurgia? Não, bem depois. Eu estava já operada, lembro como se fosse hoje. Não podia nem fazer muitos movimentos, mas olha como que Deus faz, né? Ele escolheu para mim marcar ali e eu fui batizada nesse dia em línguas. Eu não falei, eu lembro como se fosse hoje, no culto à tarde. A nossa igreja nem tinha culto à tarde. E eu estava ali no culto à tarde e fui orar por um pastor na época. E ali o Senhor já mudou ali a minha fala. E foi uma glória para o Todo-Poderoso. Foi uma bênção. E aí, só voltando para eu pegar um pouquinho do testemunho, eu vou chegar lá, se der tempo, né? Claro porque que dá. Eu falo bastante, você vai me cortando. Por favor. Com 18 anos, aí eu me converti. Olha como que Deus faz, ô Camille. Com 18 para 19 anos, eu sou diagnosticada com câncer. Só que Deus, ele é tão bom que quando eu me converti mesmo, né? Então, mesmo sendo jovem, não fiquei dependendo de outros jovens. Eu vou para essa igreja aqui porque tem muitos jovens. Ok, legal. Mas se um jovem se desviar, você se desvia também. Esse é o ponto. Porque se você está indo por causa de jovem, quando ele sair, você vai... Por causa de alguém. De alguém, Camille. Ser humano, né? Eu nasci para ser crente, eu nunca fui dependente de jovem, de senhoras. Não, se tiver que ir ao mundo sozinha, eu vou sozinha. É isso. Como já fui. Sim. Você tá entendendo? Não que a gente tenha que ficar sozinha, é a minha experiência. Eu sei que eu sou um pouco vai encontrar com o Senhor. incisiva nas palavras. Vai com alguém? Vai sozinha? Vai encontrar com o Senhor. Vai. Não vai? Eu também sou assim, né? Viu? Com 18 Meu negócio é com Deus. anos, fui diagnosticada com essa doença. E eu louvo a Deus pelo Senhor ter esperado, Camille. Eu vim para a presença dele para que essa enfermidade se manifestasse. Porque eu tenho uma convicção comigo, que se eu não estivesse na presença de Deus quando esse diagnóstico chegou, eu não teria psicológico para estar aqui hoje. E Deus, ele foi tão bom comigo que quando eu aceitei Jesus, me converti, comecei a caminhar para os cultos, e eu ia a um culto à tarde, e nesse culto um pastor, que hoje é um apóstolo, ele está em Santa Catarina, Deus usou a boca daquele homem. Eu já vinha sentindo muitas dores, então você sabe, né, que não está legal. Tá bem. Mesmo sendo jovem, eu já entendia que eu não estava legal. E Deus usou aquele homem, e são muitos detalhes, vou tentar lembrar todos aqui. E Deus usou ele em profecia para revelar que eu teria o câncer. E você sabe quando é de Deus. Você vê, testifica, a revelação, né? Não foi porta aberta, casamento. Não foi isso. Foi algo ruim. A revelação foi, você vai ter um câncer. E eu sabia que era Deus falando. Não sei te explicar. Eu senti como aquela mulher no fluxo de sangue que sentiu ser curada. Eu senti que era Deus. E era Deus falando, que eu já vinha tendo alguns sintomas e eu não conhecia a minha vida. E aí, Camille, ele revelou o câncer, mas nesse mesmo dia, nessa mesma tarde, o Senhor também usou a boca dele para me garantir a cura. E até então não tinha perspectiva de nada, não tinha feito exame, não tinha ido a médico, só guardei. Eu sabia, aquilo me assustou, só que eu guardei também a palavra da cura. Então é importante a gente guardar o que o Senhor fala conosco, né? Tomar posse verdadeiramente. E eu sentia muitas dores no meu ventre, muitas dores, e orem, porque a oração, ela traz resposta. E uma dessas dores, a partir daí eu também aprendi muito a orar, sabe, Camille? Porque eu lembro uma vez, eu deitada na sala da minha casa, eu coloquei a mão sobre o meu ventre, já convicta do que eu tinha, porque as dores que eu sentia eram algo assim, esquisito, eu já não tinha um ciclo natural como uma mulher da minha idade, jovem, 18 anos, deveria ter. Então, eu sentia que realmente algo não estava legal. O Senhor sempre usou profetas para falar que tinha pressa na minha vida. Eu sempre achava que era porque eu ia morrer cedo. Não vai dar tempo no episódio de hoje para contar tudo. E não, hoje eu entendi que não era sobre isso que o Senhor estava falando, mas era pressa no sentido de testemunho de tudo que hoje eu vivo, né? E aí, Camille, eu coloquei a mão sobre o meu ventre e a oração foi essa aqui. Nossa, eu aprendi a orar. A oração foi essa. Deus, se o que de fato eu tenho aqui for um câncer, eu não quero revelação e nem que nenhum profeta venha até mim, mas eu quero que ele se manifeste. Olha a oração, porque eu quero me tratar. Eu vou me emocionar. Camille, no dia seguinte eu acordei torta, eu não consegui levantar. Porque, assim, se é uma doença, eu preciso... Senhor, eu preciso que alguém descubra, porque eu preciso me tratar. Camille, eu acordei torta. Já era a mão de Deus. E aí a gente começou a correr, começou a ir a médicos. Eu tinha muitos bloqueios dentro de mim, uma jovem que estava vindo
do mundo, vamos dizer assim. Tinha alguns bloqueios dentro de mim e Deus foi me tratando em diversas áreas. Ai, meu Deus, não sei se eu devo falar isso aqui, porque eu teria que ter tempo para explicar, as pessoas entenderem diferente, mas eu preciso falar que nesse momento eu estou falando de uma Jussara antes de ter aceitado Jesus, uma Jussara que agora aceitou, e Deus estava quebrando alguns espelhos dentro de mim, né? E eu lembro que Deus foi tão bom comigo que ninguém descobriu o que eu tinha. E quem descobriu o que eu tinha foi um médico que me deu super atenção. Eu lembro, porque minha vida é detalhes, né? Claro. E eu não vou, sei que eu não vou ter tempo, também. mas é um Deus de detalhes. E quem descobriu, você vê, coisas pequenas, mas que fazem parte do meu testemunho. Quem descobriu o que eu tinha foi um médico que cuidou de mim com tanto carinho na emergência, onde eu entrei pela última vez que foi constatado ali a enfermidade. Ele era, como é que eu vou falar? Ele era homossexual. Né? E foi um médico que me deu a atenção que os outros não me deram. Então, foi um espelho que o Senhor quebrou em mim antes de vir para o Evangelho, porque eu tinha uma cabeça... Antes de vir para o Evangelho, gente, estão ouvindo? Né? Para a glória do Todo-Poderoso. Então, eu, antes, mais jovem e do mundão, eu tinha aquela coisa assim, de não querer nem estar perto. Aí, já com Cristo, a conversão... Não, Deus me ensinou a amar, me ensinou a cuidar e me mostrou, olha aí quem cuidou de você com carinho, olha quem te deu atenção, olha quem descobriu com amor o que você tinha. Então, assim, eu tenho muita história para contar, Camila, eu tenho, acho que não vai dar tempo, vou correr. Você tem todo o tempo do mundo, então se precisar a gente estende, fica tranquila. E aí você vê, são espelhos, né? Eu tinha amigo na época de escola que eram homossexuais e me adorava, e eu não queria, falei, não quero estar perto, porque eu não queria estar perto, eu não sei, eu não consigo me recordar agora o que minha mente dizia naquele momento, mas eu não conseguia. Então foram espelhos que o Senhor foi quebrando dentro de mim. Depois que eu aceitei Jesus pela última vez que eu me converti, eu já passava, ia lá e chamava ele, fulano, vem fazer o trabalho comigo, senta aqui do meu lado, estou toda arrepiada aqui. Porque Deus é amor, né? Deus é amor. Tá, então tem muita história para contar. Acordei, e aí, finalmente, foi diagnosticado que era, de fato, a enfermidade do câncer. Eu sempre gostei muito de estudar, nunca gostei de faltar aula. E já estou adiantando. Nesse processo todo, eu me lembro, Camille, que quando eu recebi, de fato, né, o diagnóstico, foi difícil. Eu lembro que eu entrei dentro do hospital, e esse hospital, na época particular, ele tinha várias cabines, né? Eu tranquei a porta principal do banheiro, Camille. Eu ali, jovem, eu chorei. Foi a única vez que eu chorei dentro desse processo que eu passei. Porque eu, 18 anos, eu falo, Deus tem tudo comigo. Eu acho que cronologicamente eu devo ter uns 60, 80 anos. Porque tudo... Tanto que quando eu fiz uma cirurgia, e você vai entender que eu vou conseguir chegar lá, quando eu fiz essa cirurgia, só tinha senhoras, Camille. Só tinha senhoras na sala comigo. Era uma coisa assim, fora da curva para a minha idade. Não era para eu ter aquele tipo de câncer que foi diagnosticado no ovário, né? Era ao ponto assim, de alguém encostar assim, em mim e aquilo estourar dentro de mim. O carinho de Deus foi muito grande. Ele fez tudo no tempo certo. Ele me deu condições psicológicas para estar aqui hoje, né? E estar comentando e falando sobre isso. E aí eu descobri, eu fechei ali a porta do banheiro. E quando eu fechei a porta do banheiro, foi o único momento que eu chorei, Camille. Chorei. Eu acho que eu chorei tudo que eu tinha para chorar ali. Eu me olhava no espelho e falei, eu tenho que me olhar, porque eu vou ter que chegar em casa e falar isso para minha mãe. Eu vou ter que falar para o meu pai. Uma menina de 18 anos diagnosticada com câncer. E agora, o que eu faço? E foi, chorei, Camille. Quando eu cheguei em casa, contei para meu pai e minha mãe aqui, ó. E segurando, porque depois daquele dia ali, eles não me viram chorar. Deus me deu uma força, Camille, que eu não sei te explicar. Eu sei que foi só ele. Né? Então, para falar para minha mãe, para falar para meu pai, a minha irmã, Camille, ela não aguentava ficar perto de mim. Eu lembro que na época ela estava fazendo uma obra em cima da casa dos meus pais para fazer a casinha dela, para mudar para cima. A minha mãe não ficava. Aí na minha mente eu ficava assim, poxa, minha irmã está me rejeitando. Hoje eu entendo que não foi, porque ela é minha irmã mais velha, era cuidado. Ela não queria estar me vendo passando por aquilo ali, mas foi o único momento. E assim, eu sentia a dor deles, mas passava aquela força para ele. E como que eu sobrevivi a esse diagnóstico? Primeiro que eu me apeguei a uma palavra. Deus revelou a doença, mas ele também me garantiu a cura e eu fiquei com a cura dentro do meu coração. E eu só vivi, hoje eu só tenho uma cicatriz para contar a história, porque Deus já tinha usado uma outra pessoa para falar que eu tinha um câncer no útero. E eu já sentia aquelas dores. Eu estava no culto, Camille, e era só fazer assim no meu baixo ventre que eu sentia uma dor terrível. E nesse culto, só para você entender, o pastor revelou, eu sabia que era comigo, e lá na hora o pastor orou, e eu comecei a apertar, e eu já não sentia dor nenhuma. E eu fiquei tão impactada, nunca duvide do poder de Deus, daquilo que Deus faz na tua vida. Eu impactada de ter recebido. Aquilo parou na hora, Camille, na hora. Eu fiquei tão impactada com a cura que eu recebi, que eu fiquei procurando.
Cheguei em casa, fiquei procurando. Tô toda arrepiada aqui, até o dia que eu encontrei. Nunca duvide, se Deus falou que te curou, não fique procurando depois. Eu procurei, Camille, até o dia que eu encontrei. Só que Deus é Deus na vida de um homem de Deus. Deus me curou naquele dia e eu senti a cura no meu útero. Só que Deus permitiu aparecer em outro lugar. Apareceu no meu ovário. Para quê? Para que hoje eu tenha uma cicatriz e nunca mais duvide do poder de Deus. Não na vida do profeta que me entregou, mas eu não acreditei que eu podia ter recebido. Você está entendendo? Eu tive que literalmente pagar para ver, para entender que Deus podia fazer em mim também. Eu sempre me cobrei muito, eu sempre me sabotei muito, sabe? Então eu não acreditava que eu pudesse receber. Aí veio esse diagnóstico, passei por isso e eu me recordo. Sempre gostei, estou resumindo, sempre gostei muito de estudar, nunca gostei de faltar aula. E nesse dia eu ia para a escola, o Senhor tocou no meu coração, os meus amigos me viam tristinha, assim que você perde meio que o brilhinho, mesmo estando na fé. Só que eles não sabiam. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu lembro que nesse ano os meus professores me passaram, porque eu tive que ficar um tempo sem estudar, e a preocupação era essa, e eles, por saberem que eu gostava de estudar, me passaram, né? Tinha nota para poder passar. Enfim, a lágrima não é de tristeza. Eu tinha uma lembrança boa que talvez Deus possa estar falando com alguém agora que está vivenciando um diagnóstico de câncer ou qualquer outra coisa na tua vida. Deus ainda é um Deus que cura. E aí, Camille, eu escolhi entrar nesse culto, nessa noite. Falei, ai, Senhor, hoje eu vou faltar aula, eu vou para o culto. E aí fui para esse culto e era meia-noite. Porque eu cheguei nesse culto, era o último dia de uma campanha, e o nome da campanha era a Campanha da Cura. Era o meu culto. Camille, mais uma vez, aí eu aprendi a orar, né? Mais uma vez, chegou no momento do culto, aqueles vaso para lá, profecia para cá, a fé, gritando aqui dentro, Camille, mais uma vez. Coloquei a mão no meu ventre e minha oração foi. Hoje eu tive a oportunidade de encontrar com essa moça, ela não lembrou de mim, mas eu recordei tudo para ela. Eu coloquei a mão no meu ventre e ali eu fiz uma oração na mente, que eu aprendi, né? Não falar para inimigo, eu não vim. Na mente eu orei e a minha oração foi essa, Camille. Senhor, se o que realmente eu estiver aqui for um câncer, eu não quero revelação e nem que um profeta venha até mim, mas eu quero ser curada. A campanha era de cura, eu orei na mente. Camille, diante de Deus, no momento que eu coloquei a mão e eu terminei minha oração na minha mente, Deus usou uma mulher que estava naquele culto, toda de preto. Aquela mulher estava toda de preto nesse culto. Ela veio até o corredor, estou toda arrepiada aqui. Ela veio até o corredor onde eu estava. Ela não veio, Camille, até mim. Deus tomou a boca daquela mulher em profecia e disse assim, eis que eu curo um câncer aqui hoje. E eu tomei posse porque eu sabia que era Deus falando comigo. Você se assustou porque ela estava toda de preto, né? Ela tinha acabado de contar um testemunho. Tinha perdido o bebê. Sabe o que Deus faz? Eu estou toda arrepiada aqui. Deus usou uma mulher com a dor do luto de perder um filho para trazer vida. Camille, como explicar esse Deus? Eu nasci para ser crente, eu sou apaixonada por esse Deus. Eu louvo a Deus, porque tem uns 2 anos atrás ele me permitiu olhar no olho dela e contar isso para ela, porque ela não sabia. Você está entendendo? Deus usou uma mulher toda de preto que estava sentindo a dor do luto para trazer vida para uma menina dentro daquele culto. E por isso a gente não pode se calar. Mesmo quando a gente está com dor, mesmo quando a gente está mal, a gente não pode se calar. Porque a nossa voz e o que Deus manda a gente fazer, mesmo quando a gente está quebrado, pode estar gerando vida para outra pessoa. E, foi o que Deus fez. O chamado é isso, né? O chamado é a gente fazer... Ela tinha um chamado. Então, mesmo quebrada, ela foi lá e fez o que Deus mandou ela fazer. E eu creio que é o que a gente está fazendo aqui hoje também. E fiquei muito no detalhe, Camille. Eu tinha acabado de orar. Deus usou a boca dela, não veio até mim, só liberou. Eis que eu curo um câncer aqui hoje. Detalhe, no dia seguinte, esse culto era numa quarta, era numa quinta-feira, eu tinha uma consulta na Santa Casa de Misericórdia, era com um especialista, era o médico, não lembro o nome dele agora, mas era o top na época. E eu tinha essa consulta com ele, que ele ia ser o médico que ia bater o martelo, constatar, enfim. E aquele culto era o meu culto. Aquele culto Deus usou o pastor da igreja, eu não sabia de nada. Me levou até a frente e a revelação era, olha, eu vi o Senhor te colocando numa maca.
Ele colocava uma mão dentro de você e arrancava uma bola de sangue de dentro de você. Ele não sabia do que ele estava falando. Por isso que eu sempre falo, Camille, a revelação é para você, é para quem está recebendo, não para quem está entregando. Então, às vezes, eu sou só o canal que Deus está usando, mas eu não entendo, não sei por que Deus está falando aquilo. Mas quem está recebendo... Deus testifica no coração de quem recebe. Ele está entendendo, e eu estava entendendo tudo, Camille. Aquela foi a minha noite. Jovem, no dia seguinte, numa quinta-feira, estou eu preparada para ir para a Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Uma irmã passa, eu estou no ponto de... Olha como Deus faz, Camille, olha o cuidado. Eu estou no ponto de ônibus, para poder ir para a Santa Casa de Misericórdia. E paizinho, que sempre me acompanhou, meu pai sempre me acompanhou, minha mãe tinha umas limitaçõezinhas, né? Então, ela ficava, e meu pai, mesmo sendo homem, porque é um problema muito íntimo, muito feminino, então, todas as consultas que eu ia era só mulher, só meu paizinho lá de homem, do meu lado, me apoiando, enfim. Camille, estou no ponto de ônibus, esperando o ônibus para poder ir para o Rio, fazer o último exame, e essa irmã passa. Ela olha para mim, jovem... A mesma irmã? Não, uma outra irmã. Outra irmã. Passou na rua, posso fazer uma oração por você? Jovem, né? Ela ainda falou meio assim, por quê? Jovem, de dia, horário de escola, garotada indo para a escola e tal. Mas eu já sabia que era Deus. Nem pisquei. Eu falei, pode. Aquela mulher orou para mim na rua, ela colocou a mão no meu ventre. Ela orou e falou que via uma fumaça e tudo limpo dentro de mim. E eu já sabia tudo. E eu segurei ela. Camille, eu não chorei, só chorei naquele dia do diagnóstico. E eu já sabia do que ela estava falando. E depois de muitos anos eu consegui contar isso para ela também, porque eu testifiquei para todo mundo que Deus usou essas pessoas, né? Para que essas pessoas não se calem. Não se calem. Porque elas continuem. Cabeça, não. Do nada, ela passar e falar, posso orar por você, por uma menina num ponto de ônibus. Porque às vezes a gente se cala, né? Tipo, não, isso é loucura, coisa na minha cabeça. E não professa, às vezes, o que Deus quer que a gente... Exatamente. Né? Exatamente. E ela orou, e eu já entendi o mistério. Camille, nesse dia eu na Santa Casa de Misericórdia, lotado de mulheres, esperando para fazer o exame, era o último exame que eu ia fazer, e eu lembro como se fosse hoje, vou chorar de novo. Eu abri pela primeira vez na minha vida Eclesiastes, capítulo de número 3. Porque para todas as coisas há um tempo determinado debaixo dos céus. E eu fui lendo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher do que plantou, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraçar. Há tempo de adoecer e há tempo de curar. E eu parei ali. Primeira vez na minha vida, eu nunca vou esquecer, que eu li Eclesiastes, capítulo de número 3. Fui fazer o meu último exame, Camille. E ali eu fiz uma outra oração, que eu aprendi a orar. Fiz a oração. Eu falei, Senhor, independente do resultado, eu vou continuar acreditando e eu vou continuar te servindo. Camille, chega lá, o médico, o senhor, ele me examina para um lado, me examina para um outro, me examina para um lado, me examina para o outro. E, para a glória de Deus, aquele homem dispara. Não estou vendo câncer nenhum aqui. O que eu estou vendo aqui, de fato, é um cisto realmente muito grande. Porque aquilo que era um câncer, o senhor fez se tornar um cisto, sim, gigante. Na época, podia ter trago os documentos, que hoje, agora, o negócio de internet tem que ter, né? Eu creio 100%. Camille, ele olhou para um lado, olhou para o outro e liberou essa palavra. Ele, não tem câncer nenhum aqui, sim mesmo, não tem câncer nenhum aqui. O que tem aqui, de fato, é um cisto realmente muito grande. Na mente do médico, aquele cisto não poderia ser um cisto daquele tamanho, não era um cisto normal. Só que eu entendia, porque aquilo ali era uma enfermidade maligna. Então, que já estava a ponto de se estourar dentro de mim e iria me dar um problema maior. E ali, Camille, eu saí dali tão feliz, tão alegre. Eu estou resumindo, estou quase chegando no finalzinho da cura. Tão feliz, tão alegre. E eu saí já feliz, contando pro paizinho. E eu teria que sair dali, eu teria que fazer uma cirurgia. Porque a cirurgia teria que tirar esse cisto de emergência justamente pelo tamanho dele, que ele podia se romper a qualquer momento e me daria um problema maior. Ali, ainda nesse cenário, se inicia um novo testemunho. Ah, pastora, por quê? Porque eu estava fazendo esse tratamento, os exames, consultas no particular. Paizinho tirando recurso da onde não tinha para poder arcar com essas dívidas. E chegou o momento da cirurgia, meu pai não tinha condições de pagar essa cirurgia. Vou falar os valores porque eu preciso que isso seja de testemunho. Naquela época,
A cirurgia que eu tinha que fazer custava R$3.500. Por quanto tempo tem isso? Tem muitos anos. Porque 18 se a gente anos. trouxer para hoje... 18 para 19 anos. 10 mil, 15. 18 para 19 anos. Atualizar para hoje, né? Tinha completado já 19 anos. Então, assim, era muito dinheiro na época. Para mim, para meu pai, para nossa realidade. Camille, muito dinheiro. Muito. Por isso que eu falo hoje, eu gosto de falar o valor, porque alguém vai olhar e vai falar assim, não era nada. Camille, hoje, se fosse esses mesmos 3.500, mas se hoje fosse 20 mil, mesmo não tendo esses 20 mil, a gente teria recursos para conseguir de alguma forma. Nesse tempo, não tinha, porque precisava ser a mão de Deus. E a dependência, né? Dependência. Quando a gente abre o espaço para a planilha do milagre. Dependência. Agora só depende do Senhor, então agora é a hora. Ali eu vi angústias do meu pai. E o meu sofrimento foi outro. Eu vivia o sentimento dos meus pais da impotência de não ter R$3.500. Meu pai, na época, é pedreiro, se não me falha a memória. Então, na época, não tinha esse boom todo que hoje um pedreiro ganha bem, a beça. Mas não tinha. Ou ele trabalhava como porteiro, na época, não me recordo agora na área que ele estava trabalhando. Mas eu sei que a gente não tinha. A gente viveu o campo da impossibilidade. E aí eu vi o semblante do paizinho saindo dali triste porque não tinha como pagar. O tratamento mudou, Camille. Estava num ambiente particular. Quando falou assim, olha, eu não tenho, o tratamento começou a ser outro completamente diferente. Aí você conhece o que é o desprezo. E aí a gente saiu dali com a angústia do meu paizinho, a sensação de impotência dele não poder pagar. E eu entrei numa fila de espera. Camille, diante do Senhor, eu era a última das últimas, das últimas, das últimas e das últimas. Mas estou voltando para casa feliz, porque eu pude contar para a mamãe. E a palavra de mamãe foi essa aqui, ó. Vou correr. A palavra de mamãe era essa aqui, ó. Filha, se Deus te curou de um câncer, ora para ele, para você nem precisar passar por essa cirurgia. Mas olha a fé gritando dentro do meu coração. Eu falei, mãe, não vou orar, não. Eu pedi a Deus para me curar de um câncer. Eu já estou tão grata a Deus pelo que Ele fez. Eu sei que Ele me curou, que eu tenho certeza que Deus só vai me fazer passar por essa cirurgia para eu nunca mais duvidar do poder dEle na minha vida, Camille. Eu estava muito feliz. Mesmo sabendo que eu ia passar por uma cirurgia, eu estava muito feliz. Camille, entra outro personagem nessa história, uma pessoa que eu preciso honrar. E eu peço muito a Deus para me dar muita vida e condições. E agora eu falo de condições financeiras. Não que eles queiram isso, mas eu preciso honrar essas pessoas em vida. Que é o meu tio André Rezende. E meu pai de Minas, o meu tio também, homens de roça. Eles são muito orgulhosos. Eu vi o meu tio pegar uma bicicleta, descer São Francisco, bater na porta de um médico e interceder pela minha vida. Camille, eu era a última das últimas, das últimas, das últimas, das últimas dessa fila. Camille, eu não tinha condições financeiras, o paizinho não tinha, eu estava numa fila de espera, Camille, para poder fazer essa cirurgia de urgência. Camille, não é exagero, se fizesse assim em mim, aquilo se rompia. Eu tinha que ficar paradinha, eu não podia ter muito movimento, entendeu? E meu tio foi bater na porta desse médico em São Francisco. Aí olha como é que Deus faz. Se o homem na terra te despreza, você tem um Deus no céu que ele te honra. Para quem não tinha condição de fazer cirurgia, por causa do meu tio, o tio André, eu tive o privilégio de descer São Francisco, entrar na casa desse médico, sentar na mesa com ele, com a esposa dele, com o filho dele, apresentar os meus documentos, apresentar os meus exames, falar da minha situação. E, assim, eu acho que eu me recordando hoje, acho que foi no dia seguinte. Eles agendaram a cirurgia e eu fiz a cirurgia. E aí começa uma segunda parte, outro episódio do meu testemunho. Porque ninguém opera no mesmo dia que entra nesse hospital onde eu fui operada. E eu fui operada. E aí entrou um outro cenário dentro desse testemunho. Qual o cenário, pastora? Ninguém opera no mesmo dia que entra nesse hospital. E eu entrei lá, fiz todos os procedimentos, já estava tudo. Eu virei um fantasma dentro do hospital. Eu lembro que quando eu acordei da minha cirurgia, eu estava até conhecida dentro do hospital, porque os enfermeiros, o pessoal vinha, você que é fantasma, você... E eu não entendia muito bem. Por quê? Meu pai, minha irmã, meu tio, todo mundo apavorado, preocupado, me procurando e o hospital dizendo, não tem ninguém aqui com esse nome. Só que Deus já estava comigo na maca me operando.
Não, e grossos? Impossível. Quanto que ela entrou aqui hoje? Impossível. Ninguém que entra nesse hospital aqui hoje é operado no mesmo dia. E o Senhor fez isso por mim, Camila. Eu era uma das últimas. Deus teve um cuidado comigo nesse tempo. E hoje eu sei disso porque minha irmã me contando, né? E eles, assim, preocupados, chorando, desesperados, porque ninguém... Eles só foram ter notícia minha, Camille, no dia seguinte, quando eu já estava operada, depois que eu já estava no quarto. Ou seja, o pior podia ter acontecido comigo e ninguém ia saber, porque eu não existia, eu virei um fantasma dentro daquele hospital. Abrindo um parênteses, porque eu preciso te contar isso, para a sua audiência. Culto de domingo, normalmente é o culto que todo mundo quer ir mais arrumadinho, mais alinhadinho, e eu só sei disso porque eles me contaram. Eu lembro que dentro desse processo, minha irmã não ficava muito perto de mim, e a gente vindo de um culto de domingo, começou a chover, e minha irmã meio assim, ríspida, vai para casa. Meu pai trabalhava à noite. Exatamente, meu pai trabalhava à noite e trabalhava como porteiro nessa época, e ela ficou com ele no ponto esperando o ônibus vir. Só que foi um truque. Eles me mandaram para casa, porque minha irmã não conseguia ficar perto de mim. E eu louvo a Deus pela vida da minha irmã, do meu pai. Minha irmã é uma mulher linda, vaidosa. E por que eu preciso falar isso? Para contextualizar, para você entender o que Deus faz. E vindo de um culto de domingo, onde você quer botar sua melhor roupa e tá, a chuva, e água descendo. E eles me contaram que ali eles se ajoelharam na rua. Se ajoelharam na rua, debaixo de uma chuva, e oraram pela minha vida. Camille, o meu pai deveria estar aqui hoje no meu lugar, e não eu. E eu consigo honrar quem veio antes de mim. Só que Deus me fez entender isso, que também é fruto dele eu estar aqui hoje. É por causa dele que eu estou aqui hoje, conversando com você. Os joelhos que se dobram para nós, eles... Porque Deus tem uma promessa na vida dele, Camila. A gente só está aqui conversando por causa dele. Então, eu sei que espiritualmente ele está aqui comigo nesse exato momento. Eles se ajoelharam ali e eles oraram. E aí aconteceu isso tudo. Estou dentro do hospital, Camille. O pessoal começa a vir e me procurar. É o fantasma aqui, porque ninguém me achava. Enfim, eu já estava na mão do Senhor, já estava sendo operada. E aí entra outra fase desse testemunho. E eu finalizo ele aqui agora, porque tem muito detalhe para contar. Eu acordei, abri os meus olhos, a primeira coisa que eu senti foi muita dor, enfim. E eu lembro como se fosse hoje, que eu olhei para o lado assim, Camille, ainda sob efeito de anestesia. Eu lembro disso. Como é que o inimigo é sujo? Vou falar isso só para ficar registrado. Eu lembro que eu olhei para o lado assim, para aquela janela, só via um vulto branco passando, e uma voz dizia assim: se joga. Misericórdia. Como o inimigo é sujo. Só que eu lembro que eu ria. Eu lembro, grogue da anestesia. Como é que o inimigo é sujo? Eu grogue da anestesia. Eu sorri e falei assim: te repreendo, Satanás. E aí acordei de vez, não vi mais nada. Quando eu pego com uma dor, eu lembro do nome do médico, doutor Caio. Quando eu pego os meus documentos para ver a Camille, aí estava lá, né, com o nome científico dele, retirada, que não é retirada, eles falam de outro jeito, né? Retirada do ovário direito. Aí o meu coração, diante de Deus, Camille, tum. Chama doutor Caio, as enfermeiras não vinham, eu com dificuldade de levantar, fui meia torta querendo ir para o lado assim, das enfermeiras, que eu falei, eu sofri erro médico, chama ele, porque eu sofri erro médico, eu entrei aqui para tirar o meu ovário esquerdo, e ele tirou, Camille, isso é muito de Deus, ele tirou o meu ovário direito, eu entrei aqui para tirar meu ovário esquerdo. Tô eu sem poder, dando 3 passos para chegar naquela ala do hospital onde estão as enfermeiras, porque elas não vinham, eu queria falar com o médico, eu queria falar com o doutor, porque na minha mente eu sofri um erro médico. Até quando o céu parou e eu voltei. E você vai entender o porquê eu voltei, não fui mais até as enfermeiras. Todos os lugares que eu ia, sempre fui crente, Deus sempre falou comigo dentro da minha casa ou onde eu estivesse. Nunca fui para nenhum culto atrás de revelação. Também não é soberbo isso que eu estou falando, tá? Sei que Deus usa e Deus fala. Mas por que eu estou falando? Para contextualizar. Isso era a vontade de Deus. Todo lugar que eu ia, todo culto que eu ia, o ambiente, se Deus usasse alguém para a minha vida, e desde a primeira revelação daquele profeta, lembra que hoje é um apóstolo que revelou que eu teria um câncer, Deus revelou ovário direito. Camille, estou toda arrepiada aqui, todas as revelações, ovário direito,
ovário direito, ovário direito. Todos os meus exames, ovário esquerdo, ovário esquerdo, ovário esquerdo. Para a gente saber que não importa o que a medicina diga. Quando eu entro para fazer a cirurgia, que eu abri, o que eu vi? Ovário esquerdo. O direito, chama o médico, que eu sofri erro médico, que eu entrei aqui para tirar o ovário esquerdo. E ele tirou o ovário direito. Camille, aí na hora que eu tô caminhando, só você entender, na hora que eu tô caminhando, para falar, Sofia, o erro médico, eu preciso conversar com o médico, o céu me parou e disse, o homem disse esquerdo, eu disse direito. Quando fizeram a cirurgia e me abriram, retiraram de mim o meu ovário direito, porque Deus não erra endereço. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é tremendo. Amém. E eu louvo a Deus por ter vivenciado tudo isso. Estou contando correndo e resumindo, porque são muitos detalhes, mas eu louvo a Deus. E tudo isso me fez me dar muito valor a cultos. Porque eu me lembro quando eu fiquei sentada na escada da minha casa, que eu não podia, já após cirurgia, eu não podia me locomover, eu não podia andar, e eu conseguia ouvir o culto, que tinha uma igreja perto da minha casa. Ali eu fiz uma aliança com Deus, nunca mais faltar um culto à toa. A gente geralmente começa a valorizar as coisas quando a gente não pode, né? Então, uma pessoa que está dentro do hospital e não pode andar na rua, não pode ir a uma praia, sai do hospital, eu quero ir na rua, eu quero ir na praia, sendo que quando ela fazia isso, nem valorizava. Então, eu creio que Deus também faz a gente valorizar coisas que a gente banaliza, né? O ordinário não vira extraordinário, só que o ordinário é extraordinário, porque quem não tem, quer ter, né? Sim. Então, o que Jesus prometeu para nós foi isso, né? Vida e vida em abundância, o extraordinário, e transformar o ordinário em extraordinário. Eu falo, depois disso, a gente não normaliza mais a vida, né? Nada. A gente não é normal, é extraordinário. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o Senhor. Por isso que eu sempre falo, eu nasci para ser crente. Deus, ele é tão Deus. Eu nem gosto de falar isso porque são palavras lançadas, né? E a gente fala, depois a gente pode vivenciar. Eu sei como Deus trabalha. Então, eu digo assim, Deus fez no momento certo, sabe, Camille? Que ele me forjou em muitas áreas. Eu tenho medo de falar isso, né? Mas eu digo assim, eu não sei se fosse hoje, se eu teria esse mesmo... Talvez teria, ou talvez não. Então, Deus, ele fez acontecer naquele tempo. E eu, de fato, vivi isso. Entreguei o caminho ao Senhor, eu decidi confiar nele e eu vivi o mais de Deus. Amém, amém. Enquanto você falava, eu ficava assim... Deus, eu fiquei emocionado pra caramba, porque eu me acho parecida com você. Uau! E quando eu não fico parecida com você, ou seja, quando eu não fico queimando assim, quando eu não fico... Eu não sou eu. Então, enquanto você falava, eu falava, meu Deus, essa sou eu, esse jeito é o meu jeito quando eu